a nossa plataforma e o Padre Douglas está inaugurando o Notícias Teológicas do ano em meio a essa pandemia, tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. E ele é doutor em teologia pela PUC-Rio, foi orientando a professora Maria Clara Bingman. Então, boas-vindas, Padre Douglas, e hoje ele vai falar sobre a campanha da fraternidade desse ano. Tá certo. Obrigado, Kátia, pela acolhida, também pelo convite. Agradeço também à professora Maria Clara a oportunidade, também agradeço a participação também do Lucas, do Luiz, da Marcela, da Suzana, da Kátia, né? Então, a proposta é de refletirmos um pouco sobre a campanha da fraternidade desse ano, que todos vocês já tiveram acesso, provavelmente, né? A campanha da fraternidade, ela é, na verdade, uma iniciativa da Igreja Católica, da CNBB, já há muitos anos, dentro do contexto da Quaresma. A proposta é que dentro dessa caminhada quaresmal, né, desses 40 dias antes da Páscoa, nós tenhamos também uma reflexão sobre uma vivência da Quaresma numa perspectiva mais social. Seria, digamos assim, como uma ênfase social da própria campanha da fraternidade, né? Então, esse ano, a campanha ela traz como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema é uma citação do Evangelho de São Lucas, Lucas 10, 33, 34, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Eu diria, assim, a meu ver, por aquilo que a gente lê do texto base, ouve também falar da campanha desse ano, eu acredito que a campanha ela teve uma, digamos assim, uma pegada bem mais teológica do que das últimas campanhas. Eu acho que nas últimas campanhas nós tivemos uma ênfase mais social, com temas teológicos também que tiveram incidência social. Mas eu vejo que esse ano a própria reflexão da campanha ela acabou sendo mais teológica, a meu ver, por aquilo que a gente percebe no texto base, né? Nós tivemos outros temas, por exemplo, no ano passado, o tema das políticas públicas, tivemos também sobre fraternidade e violência em 2018, tivemos sobre os biomas em 2017, em 2016 sobre o saneamento básico. Esse ano, como o tema central, o coração da campanha é o tema da vida, a gente percebe que a campanha propõe uma reflexão sobre a vida num sentido mais amplo. Então, não é apenas a vida humana, mas é a vida também do meio ambiente e traz um resgate da Laudato Si. Então, isso fica muito claro ao longo de todo o texto base, para que a gente possa refletir sobre o sentido da vida e o cuidado da vida. E aqui pensando, sobretudo, dentro da perspectiva da ética do cuidado, dentro daquilo que o Papa Francisco tanto tem dito, até em relação também à globalização da indiferença. Então, isso é muito forte na campanha desse ano. E, curiosamente, providencialmente ou não, como nós quisermos colocar, ela se enquadra nesse contexto que nós estamos vivendo dessa pandemia, né? Então, eu acho que tem tudo a ver o cuidado da vida com o que nós estamos vivenciando. Então, a campanha, eu vejo que ela tem muito mais incidência no que nós estamos vivendo do que em outros momentos que nós refletimos sobre temas pertinentes, sobre uma ênfase também em tantas questões importantes da nossa vida como igreja, como sociedade, mas esse ano, por tudo aquilo que nós estamos vivendo, eu percebo que a campanha acabou tendo uma força muito maior, está tendo uma força muito maior do que em outros contextos, né? Então, a campanha, ao mesmo tempo que ela busca ser como uma reflexão sobre a vivência social da Quaresma, para que a Quaresma não se restrinja só ao aspecto, talvez, de uma espiritualidade, de uma vida piedosa, mas que tenha também uma incidência social, a gente percebe que esse ano a campanha, então, alcança o seu objetivo, a meu ver, com muito mais profundidade do que em outros contextos. Depois, um outro aspecto que eu acho importante que a gente resgate, e isso a gente percebe também no texto base, é que a campanha desse ano ela é claramente uma campanha cristológica. Isso é muito forte no texto base e isso é forte em todos os pronunciamentos sobre a campanha que a CNBB já fez até agora. Porque, na verdade, esse tripé da campanha
o ver, julgar e agir, que nesse ano se enquadram nessas 3 atitudes, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, a proposta é que seja, na verdade, um tripé à luz do próprio exemplo do Cristo. Então, é o Cristo que vê, então o cristão é chamado a ver como Cristo, sentir compaixão como Cristo e cuidar como Cristo, Cristo entendido como o bom samaritano da humanidade. Então, essa proposta é muito clara também na campanha desse ano, então isso fica muito forte. Depois, um outro aspecto que a gente percebe também de diferencial assim dentro da campanha é a proposta de trazer como um exemplo bem concreto que é para nós esse ano Santa Dulce dos Pobres, canonizada no ano passado. Trazer Santa Dulce como ícone, digamos assim, da campanha da fraternidade, como ícone do bom samaritano para a campanha da fraternidade desse ano. Então, ela, na verdade, acompanha todo o texto base que a gente pode perceber nas citações que o texto traz de reflexão sobre Santa Dulce, né? Colocações que ela fez e que nos ajudam também a refletir sobre esse cuidado da vida. Então, isso também dá um toque de originalidade nesse ano, né? É até interessante também pensarmos, porque, na verdade, em outros textos, em outras campanhas, a gente percebe Oi, também... mandei um negócio para você. Entra aí, o João Paulo mandou de novo, é outra coisa, não é aquele que ele mandou. A gente Mandei aí percebe para você também... agora. A gente percebe também, digamos assim, essa originalidade no texto Clica aí embaixo desse que vai ano. entrar direto. Eu cliquei aqui no iPhone e entrou Kátia, direto. silencia todo mundo aí. É melhor, deixa eu ver aqui. Pode ir? Está dando para ouvir? Sim, sim. Marcela deu sinal, então tá bom, vou continuar. Então, nessa proposta, a campanha então traz não apenas esse olhar cristológico, nessa postura de Cristo, chamando os cristãos a fazerem um caminho a exemplo de Cristo, mas traz um exemplo muito concreto, muito próximo para todos nós, que é o exemplo de Santa Dulce, sobretudo pelo cuidado da vida, trabalho que ela dedicou ao longo de toda a sua história, de toda a sua vida, e um exemplo muito próximo a todos nós e canonizada recentemente. Então, isso eu acho que é, de fato, uma marca também da campanha desse ano. Depois, eu queria destacar também um outro aspecto interessante. No número 15 do texto base, o texto vai falar sobre um programa quaresmal. E é interessante a gente pensarmos esse programa quaresmal, porque, na verdade, o programa não é um programa apenas quaresmal, é um programa para a vida toda. E o programa é apresentado em 4 partes. Primeiro, a escuta da palavra, que converte o coração. Depois, a verdadeira atenção pelos outros. Terceiro, romper com a indiferença frente ao sofrimento. E quarto, a disponibilidade para o serviço. Na verdade, esse programa quaresmal, essas 4 atitudes, na verdade, não servem apenas na quaresma, mas servem ao longo de toda a nossa vida. E é muito interessante porque, no fundo, a campanha quer fazer também uma proposta de conversão, de mudança de vida, para que realmente a quaresma seja um tempo de conversão. Eu costumo até brincar às vezes que a quaresma, para alguns, ela pode se tornar quase como um carnaval fora de época, porque a gente vive uma imagem de cristão dentro da quaresma, faz penitência, faz um monte de coisa, faz também atos de piedade, mas corremos o risco de não chegarmos à conversão, de não mudarmos de vida. Então, nós vestimos uma fantasia, passamos o tempo da quaresma, acaba a quaresma e a gente volta para a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Então, não há, de fato, a conversão. E a proposta da campanha desse ano é que realmente haja conversão, haja mudança de vida, haja um processo de sensibilização de todos nós, para que assim nós, então, consigamos, de fato, ver, sentir compaixão e cuidar de todos aqueles que estão ao nosso lado.
Já caminhando para a conclusão, para também dar algum tempo, se alguém quiser fazer alguma colocação, um questionamento, e para não atrapalhar a aula daqueles que daqui a pouco já estão com compromisso, eu trago só o objetivo geral e alguns aspectos dos objetivos específicos da campanha. Nesse ano, o objetivo geral diz assim: conscientizar à luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum. Então, na verdade, a gente percebe claramente que é o cuidado da vida nas suas mais diversas formas, e um cuidado da vida à luz também da própria reflexão teológica. Então, isso também é muito interessante dentro da proposta do objetivo geral da campanha desse ano. Nos objetivos específicos, a ênfase é um resgate do sentido da vida proposto por Jesus nos evangelhos. Depois, a proposta também de uma vida mais compassiva, terna, de cuidado. E aqui nós percebemos ao longo do texto base um outro ponto muito forte da campanha desse ano, que é a superação da globalização da indiferença. Essa ideia da globalização da indiferença, o Papa Francisco tem enfatizado muito, inclusive em mensagens, por exemplo, para o Dia Mundial de Oração pela Paz, ele enfatizou, mas isso já aparece lá na Evangelii Gaudium, quando o Papa faz como seu programa de governo para iniciar o seu pontificado. Então, essa ênfase é muito forte, e a campanha da fraternidade desse ano resgata essa ideia, a superação da globalização da indiferença. Então, dentro dos objetivos específicos, a gente vê também a ideia do fortalecimento da cultura do encontro, a defesa da vida desde a fecundação até o seu fim natural. Depois, a ênfase também nas famílias, e é até interessante que o texto vai falar muito do cuidado das famílias e o cuidado que as famílias precisam ter com a vida. Não apenas a vida dentro do seu ambiente familiar, mas a vida também na própria sociedade, daqueles que necessitam, e com certeza é exatamente o aspecto que nós estamos vivenciando ao longo desses dias, dessa nossa quarentena. O último objetivo específico, ele é claramente um eco da Laudato Si, quando propõe cuidar do planeta, nossa casa comum, comprometendo-se com a ecologia integral. O texto base, ele é esquematizado, como a gente já está acostumado, né, num tripé, pensando naquele esquema, o ver, julgar e agir. Então, a primeira parte do texto é a reflexão sobre o ver. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Nesse primeiro momento, a proposta da campanha é que nós consigamos, então, fazer a experiência de ter um olhar como o de Cristo para as pessoas. O olhar do bom samaritano, o olhar do bom samaritano da humanidade, como a gente descreve também em Cristo. Então, um olhar que realmente pode ser um olhar de cuidado, mas que se nós não estivermos atentos, o nosso olhar se torna um olhar de indiferença, um olhar de falta de sensibilidade, um olhar arrogante e tantos olhares que nós estamos acostumados também a encontrar ao longo da caminhada. Depois, na segunda parte, já é o momento do sentir compaixão. Então, é o deixar-se sensibilizar por Cristo e deixar-se sensibilizar por aqueles que sofrem. Então, é o momento do sentir compaixão. E é interessante porque o texto vai falar da compaixão de Cristo que rompe a indiferença, sobretudo resgatando aquela postura do sacerdote e do levita que passam à beira do caminho, veem um homem caído e continuam a sua caminhada. Então, é sinal claro da indiferença, e o samaritano que, ao contrário, passa, se sensibiliza, sente compaixão e cuida daquele que está caído. Então, a proposta é que a gente faça essa experiência também. E, por último, aqui entra, a meu ver, aquilo que é sempre o carro-chefe da campanha, o cuidar dele. Então, a proposta da campanha é que nós tenhamos sempre um efeito, digamos assim, um resultado concreto também da nossa quaresma. Não apenas na quaresma, mas ao longo de toda a nossa vida, ao longo da caminhada. Então, a terceira parte vai falar exatamente do cuidar dele, o cuidado, a ética do cuidado, como a gente também ouve falar no estudo da teologia. Então, essa é a estrutura do texto base dentro daquilo que é proposto para a nossa reflexão ao longo desse ano. Depois, um último aspecto que eu também gostaria de salientar é que, como todos devem saber, acredito eu,
a campanha ela também tem uma marca muito forte de assistência social. Então, ao longo de todos os anos, no Domingo de Ramos, todas as dioceses do Brasil fazem uma coleta para alimentar tanto o Fundo Diocesano de Solidariedade como o Fundo Nacional de Solidariedade. A proposta é que essa renda coletada em todo o país sirva para a CNBB dar assistência aos projetos sociais que estão de acordo com a campanha da fraternidade daquele ano. Então, uma parte dessa renda vai para a CNBB e outra parte fica para as dioceses. Então, o objetivo é que nós também, nessa atitude, contribuamos com a campanha da fraternidade e contribuamos com aquilo que a campanha propõe para aquele ano. Nesse ano, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, a proposta da CNBB é que deixemos essa coleta para o segundo semestre, talvez para o dia da Jornada Mundial dos Pobres, em novembro. Então, ainda está para ser definido se vai ser nesse domingo a coleta, para que a gente possa também prestar esse serviço aos que mais necessitam. Talvez alguns já tenham até acompanhado, é interessante que saiu recentemente, no próprio site da CNBB tem essa informação, um dos projetos patrocinados pelo Fundo Nacional da Solidariedade é um projeto que está trabalhando agora também em prol do combate da pandemia. Então, também é um aspecto interessante para mostrar também a incidência da campanha no momento que nós estamos vivendo. E para concluir, eu queria destacar apenas 2 números. A conclusão do texto base é uma conclusão que é, na verdade, uma coletânea de textos do Papa Francisco. Nos 2 números que eu destaquei, a gente percebe o sentido da campanha para todos nós ao longo desse tempo. Os números são 225 e 226 do texto base. Diz assim: não te rendas à noite, o mundo caminha graças ao olhar de tantos homens que abriram frestas, que construíram pontes, que sonharam e acreditaram, mesmo quando ao seu redor ouviam palavras de escárnio. Onde quer que você esteja, construa. Se você está caído na terra, levante-se. Não permaneça nunca caído, levante-se, deixe-se ajudar para ficar de pé. Se está sentado, coloque-se em caminho. Se o tédio o paralisa, realize obras de bem. Se se sente vazio ou desmoralizado, peça que o Espírito Santo possa novamente encher o teu nada. É uma proposta de fazermos realmente um caminho de conversão, de superação também, de uma ética, muitas vezes, de desvalorização da vida, de desprezo da vida e, sobretudo, uma superação da chamada globalização da indiferença que o Papa Francisco tanto tem combatido. Então, essa é a proposta, em linhas gerais, da campanha da fraternidade desse ano. Eu disponibilizo aí uma apresentação em PowerPoint, eu tenho que também fazer jus aos créditos. Esse material ele foi elaborado em primeira mão pelo padre Alcindo, que é da Diocese de Duque de Caxias, que foi o representante do nosso regional no seminário da campanha. E aí depois um dos nossos seminaristas, o João Paulo, fez as adaptações para que eu pudesse disponibilizar para vocês esse material. Eu não segui direto o texto, porque o tempo é curto também, senão ia ficar uma coisa muito cansativa, mas fica à disposição de vocês também para pesquisar. Obrigada, Padre Douglas. Eu gostaria de saber se alguém teria alguma pergunta para ele. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho uma pergunta, porque eu acho que ele foi bem claro e objetivo em tudo que ele falou, mas eu queria só ressaltar uma coisa que me chamou muita atenção, é que esse tema desse ano fala exatamente com o que a gente está vivendo, né? O cuidado com a vida, cuidado com o outro, enxergar, e como o senhor falou aqui, ficou muito claro a preocupação, né, que está no texto bíblico, e que a gente traz para os nossos sempre, a gente faz essa... a gente tenta reviver
viver o que está escrito, trazer para o nosso dia atual, né? O que está no texto bíblico. Então, é um chamado realmente a gente cuidar, né? Cuidar do planeta, cuidar do outro, cuidar da gente, porque ninguém é separado dessa realidade, todos nós somos um, né? Então, eu só queria dizer que realmente é mais uma confirmação do que a gente, que as pessoas estão caindo a ficha agora, né? Para algumas pessoas, né? Mas é uma coisa presente já no texto, né? Da Bíblia. Então, é um chamado, realmente. Eu vou me despedir de vocês, porque eu tenho aula. Queria te agradecer. E foi ótimo, viu, o nosso encontro aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Marcela. Obrigada. Mais alguém tem alguma observação ou apontamento, enfim? Ou acrescentar também a palestra do Padre Douglas? Só queria comentar que eu achei muito interessante ter trazido à tona essas questões da campanha da fraternidade em relação ao Covid-19, né? Porque eu já vi algumas pessoas comentando o quanto eles acharam que a campanha da fraternidade perdeu a força, perdeu, né, o momento e tudo mais, por todo mundo estar entrando em quarentena e etc. Mas isso só demonstra a dificuldade das pessoas entenderem uma outra dinâmica de enxergar o próprio momento como propício para viver o tema da campanha. Exatamente. Até como proposta também, não só de refletir sobre a campanha, mas de ver o que nós podemos fazer também dentro da própria proposta da campanha, né? Porque parece que agora, por conta da pandemia, então a campanha foi enterrada. Não, é exatamente o contrário, né? Nós estamos vendo o fruto da campanha e, digamos assim, a importância da campanha no momento que nós estamos vivenciando, né? Então, tudo vai depender do olhar, né? É o olhar que realmente vai fazer a diferença diante dessa realidade que nós estamos vivenciando, né? Com certeza. Professora Maria Clara conseguiu se conectar? Finalmente! A infoanalfa aqui. Não, porque no meu celular não consigo. Ele me pede aquela digital e eu ponho, e está mais do que registrada e não vai. Então, fiquei horas tentando, aí resolvi vir para cá melhor. Né? Mas que bom ver vocês aqui, né? Retomando nossas notícias teológicas. De uma maneira nova. De uma maneira nova, com o auxílio da tecnologia. Hoje eu vou fazer a primeira vez uma aula por essa via. Vamos ver como é que vai funcionar. Estou até com medo. Mas o áudio está bom, realmente, né? Mas dá para sobreviver. Não, porque ontem eu tenho falado assim, pelo Zoom com minha família, com gente e tal. E tem funcionado bem, mas é por outra via. Então, ontem eu falei com a Kátia e ela não me ouvia. Então, tem que ser por esse aqui da PUC, eu acho. Não sei, que deve ter uma... Não sei se é isso. Em todo caso, funciona melhor que o outro. Mas estou vendo mais gente que não é, talvez, do departamento, ou é engano meu? Tem alguns que eu não estou conseguindo identificar aqui. Depois vocês podem enviar o e-mail para também mandar o PowerPoint que o Padre Douglas vai disponibilizar para a gente. Aí vocês me enviem aqui pelo chat, tá? Tem uma que está logada como Office, eu não sei qual é o seu nome. Meu nome é Patrícia, eu sou de Piracicaba, estado de São Paulo. Que bom, Patrícia, seja bem-vinda. Eu participo com os freios franciscanos daqui de Piracicaba. É a primeira vez que eu consigo conectar também. Que bom, seja bem-vinda. Que bom, cara, que bom. É porque aqui tem vários listados aqui. Sim, Que eu fui ver o e-mail do grupo, que eu estou no grupo, né? Daí eu vi que estava lá, eu falei, vou tentar entrar. Aí deu certo. Que bom. Eu estou no notebook, eu não estou pelo celular também. Estamos te ouvindo super bem aqui. E o que eu achei interessante, o pessoal falando da campanha da fraternidade, e eu vejo assim, aqui em Piracicaba, o movimento que está tendo para ajudar as pessoas que estão com extrema necessidade de alimentos. Então, eu acredito que isso estão vivendo a campanha da fraternidade, mesmo aqueles que não são cristãos católicos.
Então, Exato. pessoas que nem participam tanto da igreja, e está tendo vários movimentos aqui em Piracicaba para arrecadar alimentos, para levar em favelas, levar em lugares onde as pessoas estão passando muita necessidade. E isso é a campanha da fraternidade. Claro. Exatamente, é. Uhum. E, na verdade, é interessante porque, de certa forma, nós pensaríamos que o retorno viria depois, mas nós estamos vendo a campanha acontecer exatamente durante o tempo da quaresma, né? Os frutos já estão sendo colhidos agora, né? Então, assim, é uma incidência muito forte da campanha no momento que nós estamos vivenciando, né? Que o padre Júlio também está fazendo em São Paulo, ele está conseguindo também bastante ajuda. Então, tudo isso é da campanha. O padre Júlio é extraordinário, né? Eu não sei como ele tem forças, porque todo santo dia ele está ali com os moradores de rua e distribuindo comida, e com ele. Nossa, impressionante a energia daquele homem que já não é mais criança, né? Não é mais tão jovem. Exatamente. Realmente ele é um exemplo, um testemunho impressionante mesmo. Bom, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma observação sobre o tema? Eu cheguei atrasada, eu fico hesitando em colocar coisas que talvez já tenham sido colocadas, né? Mas, enfim, eu não sei se o Douglas já fez isso, uma ligação entre a questão da campanha com a quaresma em si mesma, né? Quer dizer, o fato da epidemia está trazendo uma maneira nova de se viver a quaresma, acontecendo em plena quaresma, né? Bom, então, tem um aspecto que é isso da epidemia, que muita gente diz é uma provação para a humanidade, é resultado do descuido da humanidade com a natureza, com o cosmos, tudo isso. Mas tem o outro lado também, quer dizer, que é a vivência da compaixão, como ela falou. Como é teu nome? Desculpe. Aqui está escrito Márcia Torres, mas Márcia Torres não é seu nome. Você está, né, conectada pelo Zoom de outra pessoa. Como é seu nome mesmo que você falou? É Patrícia, né? O meu é Patrícia, isso. Patrícia, pois é. Como a Patrícia falou, isso de ajudar quem precisa e tal, né? Enfim, eu não sei se o Douglas já falou isso, né? Se você não falou, pode elaborar um pouco mais. Então, eu vejo que, na verdade, eu fiz um link no início, mais enfatizando a própria ideia da quaresma também, como uma proposta desse ano, a ética do cuidado, cuidado da vida. A gente percebe exatamente a necessidade de viver essa proposta dentro daquilo que é não apenas a quaresma, mas a campanha desse ano, né? Agora, também esse aspecto que a senhora colocou, eu acho interessante destacar, porque, no fundo, a gente percebe que nós estamos tendo a oportunidade de viver uma quaresma com muito mais, digamos assim, sensibilidade, com muito mais uma proposta concreta também de conversão e, ao mesmo tempo, uma proposta também de cuidado, né? Como a Patrícia comentou, né, dessa experiência lá em Piracicaba, a senhora comentou também do padre Júlio Lancelotti e tantas outras experiências ao longo desse tempo, e a gente vê em várias regiões do país também, no fundo, experiências realmente de um cuidado, né? Quando a gente inicia a quaresma, o tripé que é apresentado do jejum, da esmola e da oração, muitas vezes é um tripé que acaba não tendo tanta incidência na nossa vida social. Parece que é simplesmente um projeto de cada um por si, Deus por todos. Mas, na verdade, se a gente percebe até biblicamente, a proposta do jejum, da esmola, da oração, tem também uma dimensão horizontal, tem uma dimensão também do cuidado do outro. O profeta Isaías, por exemplo, quando fala do jejum, é a ideia de um jejum também, que nós nos privamos do alimento para cuidar do que tem necessidade. Então, a gente não come, não é para comer depois, mas para poder doar para aqueles que necessitam. A esmola não é simplesmente para aliviar a nossa consciência, tem alguém precisando, eu vou ali, dou uma moedinha, mas é tentar ajudar o outro também a crescer na vida, a entrar numa nova situação. Então, na verdade, nós corremos o risco de viver uma quaresma muito intimista.
E eu vejo que a campanha da fraternidade desse ano, no contexto histórico que nós estamos vivendo, propõe exatamente uma saída de si muito mais forte. Mesmo que a gente não possa sair, digamos assim, geograficamente, né, fisicamente, mas a gente está tendo inúmeras possibilidades de fazer uma experiência quaresmal muito mais profunda, de conversão, e uma quaresma que tem uma incidência social muito maior. Não é à toa que esse tripé da própria campanha desse ano mostra esse caminho. Não é um caminho de fechamento, de isolamento, mas ao contrário, é ver, sentir compaixão e cuidar dele, fazer alguma coisa que estiver ao nosso alcance. Então, acho que isso é realmente um ponto importante e original também na campanha desse ano, por aquilo que nós estamos vivendo. E eu até diria também que isso que você chamou a atenção, que eu achei fundamental, né? Não é só uma coisa intimista, mas é também do outro e tal, e até com ressonâncias políticas. Não sei, eu acho que todo mundo está super ligado por causa da pandemia, nas comunicações do Ministério da Saúde, do governo, das coisas, faltam testes. Aqui eu estou impressionada, no meu bairro tem 1000 iniciativas, né, para conseguir máscaras. Tem gente fazendo máscaras manualmente. A loja de informática aqui, que teve que fechar, eles agora estão produzindo máscaras em 3D, com material que doaram, não sei o quê. Enfim, há toda uma conexão de gente que doa, gente que... Ontem apareceu até no Jornal Nacional um empresário de Juiz de Fora que botou, a fábrica não está com demanda e tal, ele botou à disposição para fabricar mais máscaras. Então, foi um empresário de São Paulo lá para doar material para ele. Enfim, acho que deu uma conexão, não só nas pessoas a nível assim mais direto com os outros, mas até a nível macro, né? Fazendo uma movimentação que tem repercussão no espaço público. Eu acho isso uma coisa importante. E não dá mais para pensar o isolamento. A gente vive o isolamento, digamos assim, social, como eles estão dizendo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos hiperconectados, né? Então, mostra também as consequências do que fazemos ou não fazemos dentro da caminhada da humanidade, né? Por isso, o texto base fala muito de superar essa globalização da indiferença, né? Como se o outro não fosse alguém que eu tivesse cuidado, alguém que eu deveria me preocupar com ele, e é exatamente o contrário, né, dentro da proposta desse ano. Né? É isso aí. Eu vejo que os microfones estão fechados. Se alguém quiser falar, não sei se vai conseguir, mas tudo bem, não sei. Você combinou como, Kátia, que pedem para falar? Quem quiser, é isso? Porque aqui o Suzana está com o microfone fechado, o Luiz está com o microfone fechado. Não sei como é que funciona. Né? É mais para conter os barulhos. Aqui onde eu moro fica bem barulhento. Uhum. Não, realmente, quando você desliga o áudio dos outros, funciona melhor o áudio do que está falando, né? Mas eu não sei se alguém gostaria de falar e não está sem poder porque o microfone está fechado. Bom, mas a pessoa mesma pode abrir seu microfone, eu acho, né? No Zoom. Pode. Uhum. Sair. Bom, não sei se tem mais. Marlene, tem 2 Marlenes aqui, e o Luiz. Alguns também saíram porque tinham aula, né? Porque as aulas estão rolando, exatamente. Pelo Zoom, mas estão rolando. Então, às 11 começa outra aula, é isso mesmo. Por isso, a minha só não está começando porque eu dei prova hoje, dei avaliação. Então, eles estão fazendo a avaliação. O Luiz manda mensagem agora. Bom, então quem não mandou e-mail, contato para depois eu contabilizar para fazer a declaração, né? A participação. Isso. Você conseguiu gravar, Kátia? Consegui, estou conseguindo gravar. Ótimo. Aí depois a gente disponibiliza no site da cátedra, lá no Facebook, né? Em outras plataformas, e aí o Douglas manda o PowerPoint, né, Douglas? Ótimo. Sim, mando. Ok. Você anotou meu e-mail? Pode deixar. Só ficamos devendo pão de queijo, cada um na sua casa. Olha, a Patrícia está perguntando se você anotou o e-mail dela. Anotei. Obrigada, Patrícia.
Temos muito próxima... na sua participação, viu, Patrícia? Muito bom. Que bom. Na próxima semana vamos falar sobre o ano missionário na perspectiva do laicato. Né? Então, que hora que começa? É 10h30. 10h30, tá. Vou anotar aqui para eu até entrar às 11, porque alguns alunos têm aula e para não falhar as aulas, tá bom? Tá bom, então. Mas a gente sempre faz comunicado, manda cartaz, enfim. Vai chegar a informação de alguma forma. Isso. Tá bom, então. Obrigada, viu? Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Padre Douglas, pela disponibilidade. Obrigada, Douglas. Disponha. Boa quarentena para todos nós. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau. Cadê? Onde que sai aqui?